Glória, paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus, bom estarmos na casa do Senhor, poder adorar, glorificar, aprender em Deus. Pode acender a luz aí, por favor. Glória a Deus. Nós temos aprendido muito em Deus aqui. Nas quinta-feiras, Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Não vamos demorar muito para nós começarmos, mas abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Nós vamos iniciar hoje. Eu acredito que em 3 quinta-feiras a gente consegue resumir, ou melhor, concluir essa parte da mensagem, que é a respeito de intercessão. O tema dessa mensagem é pais de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós vamos ver aqui a importância da oração dos pais em relação aos seus filhos. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler até o versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga glória a Deus. Todos acharam? Olha, estão ficando bom de Bíblia, hein? Efésios é uma carta paulina, né? O apóstolo Paulo que escreveu a carta de Efésios. Diz a palavra do Senhor assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Curva a tua cabeça ainda de pé. Pai eterno, em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça, a sua misericórdia e a sua bênção sobre as nossas vidas. Que o seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Que a sua palavra venha penetrar em nosso coração, venha penetrar em nossa alma e ir até a divisão entre a nossa alma e o nosso espírito, e fazendo tudo aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Ser conosco até o findar dessa mensagem, para a glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Pois bem, tivemos as últimas 3 quinta-feiras, nós falamos sobre um assunto muito importante aqui. Nós falamos a respeito da sexualidade dos nossos filhos. Nós falamos a respeito da nossa vida, da nossa sexualidade como homens e mulheres, tudo voltado e tudo relacionado ao mundo espiritual.
né? O quanto isso influencia no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a respeito da firmeza de nossos filhos, né? Pais de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos compreender algumas coisas a respeito desse versículo, para que nós não venhamos guerrear, lutar, batalhar de forma errada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é sobre ministério pessoal da oração de guerra. Nós temos que entender que existe uma oração, que ela é uma oração abençoadora, que ela é uma oração que adora a Deus, né? Nós podemos adorar a Deus através da nossa oração também. Quando nós dobramos nosso joelho e falamos: Senhor, Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Isso é uma oração de adoração. Nós temos a oração que louva o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que me mantém vivo, o dono do ar que eu respiro. Isso é adoração, isso é louvor. Existe a oração intercessória, por onde a gente ora intercedendo. Nós vamos aprender aqui. A gente intercede pelas pessoas. Existe a oração de guerra, de batalha, quando você está realmente numa batalha espiritual e você precisa de ter essas armas com você, as armas da oração, para você poder batalhar em prol da vida do seu filho, da sua filha, e ver o milagre de Deus acontecer dentro da sua casa. Mas tem a maneira certa para batalhar, tem o jeito certo de fazer isso. E essa mensagem que nós vamos ler, que nós vamos aprender, não se aplica somente dos pais para os filhos, mas se aplica também do irmão para com outro irmão, do filho para com o pai que não é cristão ainda, da mulher, da esposa para o marido que ainda não é cristão. Então você pode aplicar essa forma de trabalho, de batalha espiritual na vida dessas pessoas. Mas nós estamos falando aqui sobre casa de pais, né? Esse seminário nós estamos já no oitavo tema da casa de pais. São 9 temas. Então, acabando esse tema, pais de joelhos, filhos de pé, nós vamos entrar no último tema a respeito disso, sobre a casa de pais. Nós vamos encerrar daí esse seminário. Nós iniciaremos um outro seminário que é sobre batalha espiritual. Vou ensinar vocês a expulsar demônio, tá bom? Nós vamos aprender a pôr a mão na cabeça do demoniado, mandar embora. Vou ensinar você que você tem autoridade para isso. Mas tudo é um estudo, tudo a gente precisa estudar, aprender, ver o que Deus tem para a gente. Pois bem, vamos lá. O ministério pessoal da oração de guerra. Pais intercessores devem sempre estar preparados para a guerra. Então, quando você tem um filho, você tem um parente, você tem um marido, tem uma esposa, tem um irmão, tem alguém que você precisa estar orando em prol da vida dele, você primeiramente tem que estar pronta para isso. Não adianta você orar pela vida de alguém, para a libertação de alguém, para a transformação da vida de alguém, se você não estiver pronto para essa batalha. Aqui nós temos algumas pessoas que servem. O Marquinho está servindo o exército, o Leonan já serviu. Eu não sei se tem mais alguém que já serviu também. Serviu, Cicinho? Não serviu, não? Nós temos algumas pessoas que serviram. Veja bem, a pergunta que eu faço para quem já está servindo e já serviu é: um batalhão de soldados, ele vai para uma guerra sem estar preparado? Ele pode fazer isso? Eu posso simplesmente ir lá num CTA, no tiro de guerra que seja, e falar assim: ó, eu quero me alistar aqui que amanhã vai ter uma guerra, eu quero guerrear. Eu posso fazer isso? Eu vou morrer, não vou? Primeira coisa, ou eu morro ou eu saio correndo, né? Por quê? Porque eu não tenho um preparo, eu não estou pronto para isso. E no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual, se você está batalhando, por isso que nós falamos, quem está preparado para uma batalha espiritual não precisa de ter medo de retaliação. Vamos lá. Glória. Não precisa de ter medo de retaliação do inimigo, porque você está preparado para isso, você se preparou para isso.
Você está pronto para guerrear. Então venha o que vier que você vence. Você tem certeza disso. Então o que acontece? Quando nós vamos orar por alguém, o apóstolo Paulo está dando uma dica: vistam-se da armadura de Deus. É os seus aparamentos, os seus acessórios de guerra. A intercessão familiar, como eu disse, aponta para o pai, para o filho, para o irmão, para o primo. Ela deve apontar para os alvos corretos. Você tem que ter um objetivo certo. Você tem que saber contra quem você está guerreando, contra quem você está batalhando. Confesso que às vezes a gente, como um pastor, vocês que têm um ente querido que quer que esteja servindo a Deus, tem hora que você dá vontade de pegar uma cinta e ir lá e descer a cinta no cidadão, não é? Poxa vida, mas você não aprende. Pega a cinta, dá uma cintada, dá umas sapecadas no cara. Vamos para a igreja, fica crente. Mas não é assim, porque nós temos que entender contra quem nós estamos guerreando. Nós não estamos guerreando contra pessoas. Nós não estamos guerreando contra o nosso ente querido, contra o nosso filho, contra o nosso esposo, contra o nosso irmão. Nós estamos guerreando no mundo espiritual. É contra o mundo espiritual que nós guerreamos. A Bíblia vai dizer assim: não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, príncipes das trevas e ossos espirituais da maldade. Nós não estamos guerreando contra a pessoa, nós estamos guerreando contra o que está na pessoa. Quando você está orando pelo seu filho, quando tem um crente que ora por um filho desviado, por exemplo, eu já vi algumas mães que querem até trancar o filho dentro do quarto para ele não sair de casa para usar droga. Não, vou trancar ele aqui. Eu já vi noticiário, o Cícero, de mães que acorrentou o filho na beira da cama para o filho não sair para usar droga. Mas o problema não é ele, o problema é o que está nele. A luta, o que essa mãe está fazendo, ela está causando uma revolta ainda maior no coração dessa criança, desse menino, desse jovem que seja. Pastor, mas peraí, como que tem que ser então? A batalha deve ser a nível espiritual. Deve ser. Como eu falei, claro que existe uma profundidade nisso. Não é só dobrar o joelho e falar: eu repreendo todos os males. Se fosse uma mágica, né? Como que seria bom, né? Chegar na cabeça do camarada usuário de droga: hoje eu vou repreender o vício da droga na sua vida. Você põe a mão na cabeça dele: sai, vício da droga. Saiu, acabou, pronto, beleza, vamos embora para a igreja, está tudo resolvido. Como seria bom se fosse assim? Claro que exige o esforço da pessoa, mas nós temos que entender que não é contra ela que nós temos que nos irarmos. Não é contra ela que nós temos que ficar com raiva dela porque ela não se afirma, mas é contra o que faz, o que está nela, para fazer com que ela esteja naquele estado tão de calamidade, né? A intercessão sabe que as trevas atacam, devem ser resistidas. Sabe que as trevas atacam. A intercessão sabe que as trevas atacam e devem ser resistidas e derrotadas. E o versículo, ainda continuando no capítulo 6 de Efésios, diz: para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo. Nós sabemos que quando nós guerreamos, eles vão contra-atacar. Mas o contra-ataque é só para quem está, como eu falei, para quem não está preparado, que sofre contra-ataque. Ele sente isso. A pessoa que não está preparada, ela sente o contra-ataque do diabo na sua casa, na sua família. Por isso que eu não sou muito, eu fico, deixa eu ver se eu posso falar. Eu sempre fico com o pé atrás de pessoas que falam assim: nossa, pastor, eu fui orar na casa da irmã e ela estava possessa, estava endemoniada, e eu orei, e quando eu cheguei em casa, meu passarinho estava morto. O que o passarinho tem a ver com um negócio desse, gente? E eu cheguei em casa, meu cachorro ficou doente. E eu cheguei em casa, meu marido caiu da bicicleta e quebrou a perna. E eu cheguei em casa, gente, para quem está na presença de Deus, para quem está firme com Jesus, não existe retaliação espiritual. Não existe.
O dia eu fui orar para uma mulher, ligaram para mim, né, Wesley? 2 horas da manhã. Tinha acabado de deitar, eu durmo tarde. 2 horas da manhã, cansado. Acabei de deitar. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, o telefone tocou. Tem uma pessoa que está passando por um problema. O senhor pode ir lá orar? Posso? Nossa, irmão, eu sinto prazer nisso. Chamar para expulsar demônio, vou com força. E aí, cheguei lá, os olhos da gente já começam a fazer um mapeamento do local, né? A gente não é bobo, né? Já tem vivência no assunto, né, Cicinho? Já cheguei, já bati o olho dentro da casa assim, já fiz aquele mapeamento, encontrei umas 15 garrafas de cerveja jogadas para um canto, para o outro. Mais do que isso, né? Umas garrafadas de cerveja jogadas para um lado, fora as latas. E a mulher deitada em cima da cama e o marido do lado. Aí eu peguei, cheguei e falei, posso entrar? Ele falou, pode, tá tudo normal aí, né? Porque se vai que, né? Pode entrar, pastor. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou baixinho assim, ela está endemoniada. Eu falei, o quê? Está endemoniada. Está endemoniada? Vou resolver esse negócio aí. Aí eu peguei, cheguei assim perto, falei, o senhor pode sair, pode levantar da cama. Ele levantou, a mulher estava lá. Aí eu peguei, olhei assim, perguntei o nome dela, nem me lembro. Também não ia falar, né? Claro. Perguntei o nome dela. Falei assim, eu quero falar com a fulana de tal, é ela que está aí? Aí não respondia nada. Falei, bom, vamos orar então, né? Vem aqui para orar, vou orar. Gente, coloquei a mão na cabeça da mulher para orar. A mulher me deferiu um tapa na cara, que vocês não têm noção. Eu nunca tomei um tapa na cara na minha vida. Acredita nisso? Aí eu peguei, já orei pro marido, já fiquei daquele jeito, né? Falei assim, não é demônio não, pode arrancar daí, dar um banho gelado. Pastor, não é demônio, não tem esse conversa. Mas por quê, pastor? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E o diabo não toca em mim. Ele não tem autorização para tocar em mim. A não ser que Deus assim o permita. Que é o caso de Jó, que é o único caso na Bíblia que eu encontro que Deus permitiu que o demônio tocasse alguém. Mas eu não sou Jó. Aí o camarada, aí eu vou orar para uma pessoa, me dá um tapa na cara. Aí eu peguei, falei, aí eu fiquei com dó, fiquei lá tentando ajudar, trazendo. Aí eu comecei a falar assim, aí eu olhei bem para ela assim, falei, por que você está assim? Está querendo chamar a atenção de quem? Você está querendo chamar a atenção de quem? Você não teve pai, não? Pronto. Aí o demônio ficou comovente, se comoveu. Você não sabe da minha vida. Você não tem direito de falar, mas não era demônio. Aí o marido dela falou assim, pastor, que o pai dela abandonou ela quando ela era criança. Eu falei assim, tudo bem. Mas aí não é demônio então? É abandono? É trauma então? É demônio ou é trauma? Então o demônio ele não pode nos tocar. Eu já orei para uma mulher endemoniada, irmãos. Nem é culto de libertação, né, de batalha espiritual, mas já estamos entrando no assunto aqui, só para vocês entenderem que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu orei para uma mulher endemoniada uma vez, outro dia eu conto esse testemunho para vocês, lá em São Francisco. Depois que a mulher ficou liberta, o demônio pegou o marido dela, mas estava na mesa, tudo comemorando a vitória, a mulher foi liberta, glória a Deus, aleluia. Não sei da onde que o homem enfiou a mão debaixo de uma mesa, arrancou um facão desse tamanho e veio para cima de mim, com o facão na mão. Quando ele veio tacar o facão em mim, eu segurei no corte do facão. Eu segurei com a mão no corte do facão. E eu já estava na minha cabeça, Senhor, se ele puxar esse facão, vai arrancar minha mão aqui. Mas ele puxou, ele bateu o facão em mim, não deu um arranhão em mim. Um arranhão em mim. Porque é Deus, irmãos. É Deus que nos protege. O diabo não pode tocar naquele que é de Deus. O inimigo não toca. O inimigo não pode tocar em você. Você tem que andar, você tem que ter isso em mente. Pastor, então eu posso orar à vontade? Se você tiver com a vida no altar, sim. Por isso que a gente está falando sempre aqui, irmão, você anuncia o pecado, abandona a mentira, abandona o engano. Por quê? Na hora que você tiver que batalhar espiritualmente, você está em paz. Você não vai precisar de ter medo.
chamaram eu para orar, pastor, eu tenho autoridade para orar? Tem, mas não sei se eu tenho tanto medo. Vai lá e ora, você não é crente? Esse poder não foi dado só para os pastores. Jesus, ele não chamou os pastores da época lá e falou assim: ei pastores, eis que eu vos dou o poder para pisar. Não, ele falou para todo mundo. É para todo mundo que aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Ele fala assim: eu vos dou poder para curar os enfermos, pisar na cabeça da serpente, esmagar o escorpião e expulsar demônios. É Ele que disse isso. Ele nos deu esse poder está com a gente, está conosco. Nós temos esse poder, nós temos essas condições. Vamos lá. Pais intercessores devem conhecer os alvos das investidas do inimigo. O inimigo, ele investe. O inimigo, ele quer guerrear, ele quer nos destruir, mas primeiro ele quer destruir a nossa verdade, ele quer confundir a verdade em nós. Ele quer que nós venhamos perder o foco da verdade. Ele quer destruir a nossa justiça, que nós causemos injustiça contra a vida das pessoas. Ele quer tirar a nossa paz, ele quer destruir a nossa fé e fazer com que nós venhamos perder a nossa salvação. Esse é o papel do diabo. É isso que o diabo quer fazer conosco. Então nós temos que estar atentos a isso. Vamos lá. A intercessão familiar não se acovarda, mas protege e avança. Não desista de orar pelo teu filho. Não desista de orar pelo teu esposo. Não desista de orar pelo teu parente. A Bíblia está dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não podemos parar. Não podemos desistir. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos precisam das nossas orações. Nós precisamos estarmos firmes orando por eles. Vamos lá. O que é intercessão? Intercessão é um encontro de guerra. Agora eu vou falar um pouco em língua estranha para vocês aqui. Em Tugtiano, pega essa, hein? Que quer dizer encontrar-se ou permanecer na presença do rei, a fim de pleitear ou apelar tanto em favor, ao seu próprio favor, quanto a favor de outras pessoas. Então, orar sempre, a palavra orar quer dizer você entrar na presença do rei, que é o nosso Pai Celestial, intercedendo e pedindo em favor de alguém. A súplica, ou melhor, a oração em si, que é em Tugtiano, quer dizer suplicar pelo rei para a vida de alguém. No Antigo Testamento, na época dos reis, a Bíblia vai dizer que tem uma mulher, é Ruth, né? É Ruth que tem o Mardoqueu, é isso? Eu estou enganado ou não? Esther, obrigado, desculpa. Esther era prima de Mardoqueu. E tinha um outro homem lá, que eu não me lembro o nome dele. Se alguém lembrar, me fala. Eu até preguei sobre isso esse dia, mas é muito nome que a Bíblia tem. Ele estava planejando uma forma de matar os judeus. Ele queria matar os judeus. Mas Esther, ela decide suplicar, interceder pelos judeus diante do rei. E Deus honrou ela. O que ela fez, a ação dela foi chegar-se diante do rei para pleitear ou apelar um favor do rei em relação ao povo no qual ela acreditava. E Deus honrou a vida dela. Vamos lá. Orar com toda súplica. A palavra no grego é enteux. Enteux quer dizer, denota um termo técnico de aproximação do rei, que pode ouvir ou atender um clamor. Então, orar com toda a oração e súplica quer dizer você chegar diante do rei naquela época, sabendo que ele pode atender, sabendo que ele tem o poder para atender,
sabendo que ele tem a condição, ele tem a força, sobre ele está a autoridade para atender a oração e a súplica dessa pessoa. Então a oração com toda a súplica é chegar diante do Rei dos Reis, tendo a certeza que ele pode ouvir a sua oração, tendo a certeza que ele pode te atender, tendo a certeza que ele tem o poder, que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade para agir ao seu favor e fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Orar por todos os santos. Esse é difícil demais. Uperentugtia. Orar, vigiar orar por todos os santos. Tem o sentido de importunar o rei. Isso quer dizer, você causar uma importunação na vida do rei, até que ele te atenda. Ou seja, quer dizer, importunar o rei com petições para se opor a alguém, mas também na direção de assediar com pedidos ou assaltar alguém com clamores. Ou seja, o sentimento disso é que você tem sobre as suas mãos o uperentugtia. Quer dizer, você pode orar, você pode clamar, você pode importunar o rei e ter a certeza que ele vai ceder para você por causa do seu clamor. Vamos lá, orar no Espírito quer dizer, paga no hebraico, revela o conceito de colocar-se na brecha para defender alguém, erguer um muro em torno de alguém. Olha que importante que é essa oração. A oração, orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É você estar no cantinho, gemendo, chorando. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ainda que nós não tenhamos palavras para falar com Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as nossas lágrimas diante de Deus têm um significado, tem uma frase, que às vezes nem nós mesmos conseguimos interpretar essa frase, mas Deus sabe o que nós estamos pedindo diante dele. Então orar no Espírito quer dizer que nós estamos pedindo a Deus em favor de alguém, e quando nós oramos a Deus em Espírito em favor de alguém, nós estamos nos colocando na brecha para guerrear por essa pessoa. E ao mesmo tempo isso tem um significado que é, nós estamos construindo um muro de proteção ao redor dessa pessoa. Então quando você ora em Espírito por alguém, você está desejando, você está protegendo essas pessoas através da sua oração. Em Tugtiano, uma reunião íntima com o rei para apelar a favor de alguém. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 15 diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou e se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é um lunático, sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Então nós vemos aqui um caso de um homem que estava entugtiando pela vida de alguém, de um homem que estava suplicando pela vida de alguém, que era o seu filho. Quando Jesus passava, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho está endemoniado, meu filho está precisando de uma libertação. E Jesus, ele fala assim, e Jesus ele vai falar para o homem assim: traz o teu filho, vamos até ele, vamos orar, né? Vamos interceder. Claro que Cristo era o próprio Deus, o próprio libertador, e foi lá e libertou essa criança, esse moço. Josué capítulo 15, versículo 19. Quando chegaram onde estava a multidão, e ela disse: dai-me a bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me fontes de água. Então lhe deu as fontes de água superior e inferior.
Aqui está contando a história de uma mulher que estava reclamando que a sua terra não produzia, mas ela chega diante do pai e suplica a ele para que ele faça que essa terra comece a produzir água. Enteuques se aproximar do rei que pode conceder misericórdia e perdão. 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 e 51, a Bíblia diz: mas Adonias, com medo de Salomão, foi se agarrar à ponta do altar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, funcionava mais ou menos assim. O rei, ele ficava sentado no trono bonitão. Então aqui, vamos supor que aqui tivesse um trono lindo. E as pessoas que cometiam um crime, ou que o rei estava irado contra essa pessoa, ela tinha que vir correndo e tocar na ponta do altar. Quando ela tocava na ponta do altar, duas coisas podiam acontecer. Ou o rei mandava matar ela na hora, ou ele perdoava o que ela tinha feito. Então a Bíblia vai dizer que um homem chamado Adonias, ele estava com medo do rei Salomão, e quando ele entra no templo, ele foi correndo e ele agarra na ponta do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado à ponta do altar. E Salomão disse: me jures. E ele diz que o rei Salomão: me jures que não matará o teu servo pela espada. Ele está dizendo assim: eu preciso da sua compaixão. Quando nós entramos dentro de uma igreja, na presença de Deus, nós suplicamos a Deus pela sua misericórdia e o seu perdão. Essa palavra no grego é enteuxis. Essa palavra, enteuxis, essa palavra quer dizer: toca na ponta do altar para você poder receber a misericórdia do rei. Vamos lá. O perentugtia quer dizer importunar o rei com petições e clamores. Vamos lá, Esther. O rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Acabei de comentar de Esther. Você será atendida. Qual é o teu desejo? Mesmo, olha o que o rei falou. Ela importunou o rei, ela incomodou o rei, e o rei falou assim: mesmo que você me peça a metade do meu reino, eu vou te dar. Olha o acesso que ela teve no coração do rei. Olha o quanto ela conseguiu chegar diante do rei, trazendo diante do rei trazer a confiança do rei, para ponto do rei dizer para ela assim: me peça o que você quiser que eu vou te dar. E quando o rei dava uma palavra, ele não podia voltar atrás. Quando o rei falava alguma coisa naquela época, ele falou: está falado, não tem como voltar atrás. E ela disse, mesmo que seja, o rei disse para ela: mesmo que seja metade do meu reino, não será concedida. Então a rainha Esther respondeu: se eu posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida. Ela disse: não me mate. Claro que o rei estava disposto a dar tudo para ela, por ela. Claro que o rei estava apaixonado pela rainha Esther. Lógico que ele não a mataria. Mas ela vai mais além ainda. Ela fala: não me mate a mim e não me mate o meu povo. Deixe o meu povo viver. Então ela fala assim: deixa o meu povo viver. Esse é o meu pedido e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Tipo assim, se eu tivesse ficado como uma escrava, a gente estava tudo bem. Mas aí ela continua dizendo: porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E a Bíblia vai dizer que o rei então concede o desejo do coração dessa mulher. Se você pegar o livro de Esther e começar a ler, você vai ver que história linda que é esse livro de Esther.
faz o clamor diante de Deus: Pai, livra a minha vida e a vida do meu parente, do meu filho, da morte. Você que tem um parente, você que tem alguém que precisa de ser liberto, transformado, que precisa que Deus toque no coração dele, faça essa oração. Entre diante do Senhor, no altar de Deus, importuna a Deus, dizendo para Ele: Pai, livra a minha vida, a minha família, o meu filho desse espírito de morte. Não deixe ele morrer, não deixe minha família morrer. Paga operação de defesa, criando cercas de proteção contra os juízos de Deus. Ezequiel capítulo 13, versículo 5 diz: vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. No capítulo 22 de 30, a Bíblia vai dizer assim, de Ezequiel mesmo disse: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum homem sequer. A oração de defesa, a paga, ela quer dizer que você tem que orar para fechar as brechas, para fechar, para se blindar contra o ataque do inimigo. Quando você ora por alguém, como eu disse anteriormente, em espírito, você está construindo um muro ao redor dessa pessoa, para que ela possa resistir, estar de pé, viver, não morrer. Rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele está dizendo, Paulo está falando assim: orem por mim, intercedam por mim a Deus, para que Deus possa fazer algo em relação a mim através das vossas orações. Guerrear como um soldado enfrentando as forças opostas de Satanás. Então, quando se guerreia dessa forma, se guerreia sabendo que está colocando a mão numa caixa de marimbondo, mas tendo a certeza de que o inimigo não pode te tocar, ou seja, que o marimbondo não vai te picar. Quem já tacou pedra na caixa de abelha? Deixa eu ver. Nossa, os moleques são terríveis, né, cara? Nossa, você tem que correr muito, né? Dá uma pedrada e corre, mano. Eu já fiz muito isso também. O mais incrível é que tem algumas pessoas que elas vão lá numa caixa daquelas abelhas que produzem o mel que a gente consome em casa, que é a abelha, acho que é a abelha africana que chama, alguma coisa assim. As pessoas, os caras vão lá sem nada, assim, pega, já viu isso na TV? O cara pega um mel, um favo de mel, assim, sem nada, as abelhas andam nele, enchem a mão de abelha, as abelhas não picam, ou se picam, não sei se sente dor. Mas a diferença entre esse cara e nós é que esse cara está preparado para poder fazer isso. Esse cara está preparado para ir lá, colocar a mão no cacho de abelha, tirar o favo de mel dela e não levar nenhuma picada. Já nós não temos esse preparo. Se nós formos lá, nós vamos ser picados. Então, a guerra espiritual é mais ou menos isso. Quem não está preparado é como se você enfiasse a mão numa colmeia de abelhas, esperando não ser picado, e será. Mas se você está preparado, fica tranquilo, ele não te toca. Um pai de joelhos e a filha de pé. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, ajoelhou-se aos seus pés e implorou insistentemente: minha filha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo uma hemorragia. Chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo,
o dirigente da sinagoga, e disse a ele: sua filha morreu. Disseram então eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina levantou. Ela tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar, e isso deixou todos atônitos. A Bíblia está contando a história de um homem que ele tinha uma filha doente. E a Bíblia está também relatando que o homem se ajoelhou diante do Senhor Jesus, implorando para ele que o Senhor Jesus fizesse um milagre sobre a vida dessa menina. E a Bíblia diz que a menina se levantou. Um pai intercessor não fica preso ao orgulho religioso, não acredita em uma boa fama, mas se humilha e dobra os seus joelhos diante do Senhor. Se você sabe que o teu filho está com um problema, se você sabe que a tua esposa está com um problema, que a tua mãe está com um problema, que a tua namorada está com um problema, você tem que ter a certeza plena de que quando você dobra o teu joelho, Deus ouve as suas orações e Ele vai fazer o milagre. Pastor, mas é no meu tempo, é quando eu quero. Porque tem hora que o desespero bate, nós queremos que as coisas sejam resumidas, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando nós queremos. E não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele estava desesperado, indo atrás de Jesus, para que ele pudesse ir lá e colocasse as mãos sobre a menina e chamasse ela para a vida novamente. Mas no meio do caminho, diz a Bíblia que uma mulher tocou no vestido de Jesus, e Jesus ficou lá: quem me tocou? Alguém me tocou? Quando tocou? Por que tocou? E eles ficaram lá conversando, discutindo. E os discípulos dizendo: ah, mas como que o senhor vai perguntar se alguém te tocou? Porque está todo mundo te tocando, porque a multidão te oprime, te aperta. E agora Jairo está lá: mas Jesus, a gente tem que ir, o senhor vai ficar discutindo em quem te tocou, quem não tocou? A minha filha está morrendo, o senhor vai ficar aí? E aí eu fico imaginando a calmaria de Jesus: não, mas alguém me tocou. E Jairo: tudo bem, tocou, mas vamos. Aí uma mulher fala: ah, mas fui eu que te toquei, porque eu coloquei no meu coração, se eu somente tocasse na hora do seu vestido, eu seria curada. E a Bíblia diz que ela foi curada. E Jesus começa agora, não mais discutir com os discípulos, mas começa a dialogar com a mulher: nossa, o que você tocou em mim? Eu senti que isso é virtude. Nossa, que fé enorme que você tem, a tua fé te curou. E ela começa a contar a história dela: é porque eu estava lá no arraial. E Jairo desesperado: mestre, vamos mestre, porque o desespero bate, é normal nós entrarmos em desespero quando a situação está apertada, e nós queremos que Ele faça um milagre no nosso momento, e nós queremos que Ele faça um milagre quando nós queremos que Ele faça, não é no tempo dele, mas é no nosso. E eu fico imaginando o desespero de Jairo dizendo: vamos mestre, vamos. E o mestre lá: calma filho, calma, eu estou conversando com ela agora, você me tocou, não, saiu virtude, não senti. Aí Jesus fala: agora eu tenho que ir. E quando Jesus fala: agora eu tenho que ir, alguém chega e fala: Jairo do céu, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Sua filha acabou de morrer, não precisa mais de incomodar o mestre. Sua filha morreu. Tá lá, o pessoal já está velando lá já. Agora o desespero bateu e a esperança acabou, né? Para Jairo a esperança acabou. Mas aí quando Jairo olha para Jesus, a impressão que eu tenho é que Jairo fala assim: ei, aí você fez, viu? Se o senhor tivesse ido, se o senhor tivesse andado um pouquinho mais rápido, olha aí a situação, agora já era. Mas a Bíblia diz que Jesus foi na casa de Jairo, tocou a menina pela mão, pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta agora. E a menina levantou, e a vida voltou para aquela menina, e todos ficaram atônitos. Porque é no tempo dele, não é no nosso tempo. Não tente apressar a Deus, porque talvez, pense se Jesus chegasse lá com a menina ainda viva. Qual seria o problema nisso, pastor? Nenhum, porque Jesus ele pode tanto ressuscitar um morto como curar uma enfermidade. Não ia mudar nada para ele. Mas e se alguém tivesse dado algum chá para ela
para aquela menina antes, e Jesus curasse ela viva, alguém ia dizer assim: foi o chá que eu dei. Aconteceu uma coisa interessante domingo, vou contar para vocês rapidinho. No sábado, na madrugada de sábado, o Arley acorda chorando demais, com dor de ouvido. Muita dor de ouvido, ele chorava, colocava a mão, sentia dor, e a gente tentava acalmar ele para a gente dormir, para acabar de amanhecer o dia, que domingo a gente também tinha que estar aqui de manhã. E o Arley não parava de chorar, ele chorava muito. Então a gente conhece os nossos filhos, a gente sabe, puxa, ele está com muita dor. Ele estava com muita dor no ouvido. Eu falei para minha esposa, vamos levantar e vamos levar ele no médico. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Era 1h30 da manhã, nós fomos pro médico, né? 1h30 da manhã nós fomos pro médico, nós levamos ele lá no médico, foi examinado, a médica com uma vontade extraordinária atendeu ele, né? Achei lindo o jeito que ela atendeu ele, não sequer colocou a mão nele, ela não teve condições de abaixar para colocar aquele negocinho de, como é que chama aquele trequinho de ouvir o coração batendo assim, sabe? Como é que chama esse aí? Telescópio? Estétero, alguma coisa aí. Ela não teve condições de abaixar, cara, para poder colocar no ar. Eu falei assim: você pode pegar ele no colo para que eu possa ouvir o coração dele? Ele falou: oxa, abaixa. Aí eu peguei, né? Peguei no colo, ela ouviu o coraçãozinho dele, deitou lá na cama, lá, colocou um negocinho no ouvido dele assim. Pai, ele tá com o ouvido, como é que fala? Infeccionado. Legal, né? Descobrimos o que ele tem, enfim. E aí eu vou receitar uns remédios. Aí ela receitou uns remedinhos assim. Falou: toma aqui o remedinho, o senhor dá um remedinho para ele, assim. Explicou para mim, mas não falou para que serviu os remédios. Beleza, peguei assim, acho que tem uns 4 remédios lá que ela receitou. Peguei os remédios e falei assim: amor, tá aí, ela receitou esse remédio aí. Aí ela, minha esposa, coisa de mãe, né? Pega o celular, vai pesquisando para que serve cada remédio. Não tinha um remédio para infecção. Tudo remédio para resfriado, para gripe, para dor. Mas não tinha um para poder desinfeccionar ele. Não tinha um remédio. Tudo bem, né? Aí eu até falei para ela: amor, então vamos levar ele para casa, vamos dar um remédio para dor. E amanhã a gente leva de novo no médico, passa em outro médico, quem sabe, né, a gente vai ser melhor atendido. Beleza. Viemos aqui para amanhã com Deus, fizemos nosso culto. No final do culto nós fizemos uma oração em concordância. E oramos, falamos assim: nós vamos profetizar que o Arley vai ser curado. Ele ainda acordou de manhã com dor ainda, né? Chegou de manhã chorando na nossa cama ainda, desesperado de dor. Ele não dormiu a noite toda. Para vocês terem ideia, eu tive que deixar minha cama para ele, para me dormir na sala, para me poder estar de manhã, que senão eu também não ia dormir. Aí nós viemos, oramos, profetizamos, ministramos a cura, falamos que seria curado, amém. Fiquei aqui, teve ensaio, saí daqui, cheguei em casa 3 horas da tarde. Pastor, que domingo que o senhor tem, né? Domingo de pastor é assim, gente. Não tem jeito. De pastor e de ministério de louvor também, né? Chegamos em casa 3 horas da tarde. Aí o Arley estava dormindo, daí que eu fui almoçar. Aí a gente estava almoçando, o Arley chegou brincando, fazendo de tudo, pulando, bagunça, como se nada tivesse acontecido. Falei assim: o que aconteceu? Você está sentindo dor? Ele falou: não está doendo mais nada. Ele falou: não, sarou, Jesus curou ele. A oração da igreja em concordância, Jesus curou o Arley. Vocês entendem? Se ele tivesse tomado um remédio anti-inflamatório para infecção, coisa do tipo, nós íamos dizer: tudo bem que nós andamos lá na igreja, mas tomou remédio também, né? Vai que, né, o remédio ajudou. Então o que Deus fez? Como Deus conhece o futuro, ele fala assim: vocês vão orar na igreja amanhã, então não vai dar remédio nenhum para ele. Ninguém não vai nem examinar direito, vai olhar mais ou menos, vai para casa, que amanhã você deixa comigo que eu resolvo esse negócio. É mais ou menos assim. Então é o caso de Jairo. Se a menina não tivesse acordado ainda, talvez alguém ia dar um chá, alguma coisa para elas e falar assim: curou porque foi o chá que eu dei. Mas não, deixa eu chegar no extremo. Falou: não, deixa eu morrer que eu vou lá, eu resolvo esse negócio.
Vamos lá. Um pai, a intercessão vence o desespero, o medo das má notícias de morte e a desistência dos outros que não creem. As pessoas querem fazer você parar. Um pai de joelhos derrota o destino trágico, o tempo decorrido da enfermidade e o tempo perdido pela mulher que tocou no manto de Jesus. O pai de joelhos, um pai que está buscando a presença de Deus, ele não se importa com o tempo, passe o tempo que passar, fale o que falar, digam o que quiserem dizer ao respeito do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Falem o que quiser. Quem está de joelho sabe quem é o dono da vida, sabe quem é que está te ouvindo, sabe o rei que você está orando para tocar na sua família. Nós temos que crer nisso. Vamos lá. A intercessão vence a incredulidade e atrai Jesus para dentro da sua casa. As pessoas podem até que tentar fazer você desistir. Não, já está morto, já morreu. Mas Jesus vai dizer assim: não importa se morreu ou se está morto, se eu chegar lá, vai viver de novo. Não é contaminado pela dúvida e incredulidade dos que choram pelo fim da vida, mas crê na ressurreição da filha e se coloca de pé em nome de Jesus. As pessoas estão dizendo: morreu, não tem jeito, já era, acabou. Mas vai ficar de pé, vai viver, vai ressuscitar, vai estar na presença de Deus, vai fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter a palavra profética sobre a nossa boca. Nós temos que crer. Adriana, eu creio que o Osmar vai servir a Deus ainda, nem que sejam os últimos dias da vida dele. Nós temos que crer. Os olhos humanos estão dizendo: não vai dar certo. Os olhos humanos estão dizendo: não tem lógica, não tem cabimento, olha só para você ver. Mas não tem problema, deixa os olhos humanos olhar de forma carnal, mas olha para aquele que é o dono da circunstância e da vida. É Ele que faz. Uma mãe aos pés de Jesus. Nós fizemos sobre o pai, vamos ver sobre a mãe. Já vou encerrar. Último tópico. De fato que logo ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e se lançou aos pés de Jesus. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava que Jesus expulsasse de sua filha um demônio. E ela lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, porque não é correto tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher responde para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus senhores as migalhas que caem. E então ele lhe disse: por causa dessa resposta, por causa da sua fé, você já pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para sua casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado ela, tinha saído dela. A mulher, ela estava intercedendo por Jesus. Primeiro ela chega e fala: Senhor, é que o Senhor pode curar a minha filha que está terrivelmente endemoniada? Jesus fala assim. Na verdade, Jesus fica em silêncio no primeiro momento, ele não responde nada. E quando ele não responde nada, dá a impressão que ele vai ignorar essa mulher. Mas ela insiste, a Bíblia fala que ela insiste. E existe um dado momento da história, você pode ler depois, vou te dar aqui a referência. Existe um dado momento da história em Marcos capítulo 7, versículo 25 em diante, que a Bíblia vai dizer que ela se prostra e o adora. E quando ela o adora, ela se prostra e adora, Jesus olha para ela e fala assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Vou explicar para você esse versículo. Porque até naquele momento, Jesus Cristo tinha vindo para os judeus. Os judeus eram considerados os filhos. Os gentios, que somos nós, éramos considerados a escória da sociedade, sem direito na salvação. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida que veio para os judeus. Então não é bom pegar o pão dos judeus e dar para os cães. E essa mulher fala assim: mas eu entendo. Essa mulher, ela dá um salto na história, gente.
ela dá um salto na história. Olha o que essa mulher fala. Eu vou traduzir para a linguagem da Bíblia, Ezequiel Wênio de Oliveira. Essa mulher dá um salto na história, e ela fala assim: mas eu entendo que quando o Senhor for crucificado, o sangue do Senhor Jesus vai aspergir em todas as nações, nem que seja uma gota dele vai chegar até mim. É isso que ela estava dizendo. Eu entendo que o Senhor veio para os judeus, mas eu entendo que o seu sangue, que o rio de água que flui do seu ventre vai me alcançar também, vai transbordar. É mais ou menos isso que ela estava dizendo. Jesus olha para ela e fala: mulher, que fé é essa? Da onde saiu tanta fé? Pode ir que a tua filha está curada. E quando ela chega na casa dela, a filha estava liberta, curada e transformada. Uma mãe de joelho coloca uma filha de pé. Um pai de joelho ressuscita a vida de um filho. Uma mãe de joelho cura a vida de uma filha. Não desista da sua família. Uma mulher que a sua filha estava com o espírito imundo veio e se lançou aos pés de Jesus. A mãe intercessora pode clamar pelo poder de Deus para inabilitar uma atividade demoníaca sobre a vida de sua filha. A intercessão não se importa em parecer abusada, incômoda ou perturbadora, mas se concentra na necessidade familiar imediata. A perseverança vence proibições e limites e busca a cura e a libertação. A intercessão sabe que todos podem participar da mesa do reino dos céus, e tem a oração como resposta que ativa a ação de Deus. Paro por aqui. Depois nós vamos seguir adiante. Nós não devemos deixar de orar pela nossa família. Nós não devemos deixar de orar pelos nossos filhos. Nós não devemos deixar de interceder por aqueles que a gente tanto ama. Como nós seríamos egoístas se nós entrássemos dentro de uma igreja como essa, e se nós simplesmente agradecesse a Deus pela nossa vida. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui na sua presença. Obrigado, Jesus, porque eu estou aqui te adorando. Claro que nós temos que ser gratos a isso, mas nós temos que entender também que existem outras pessoas que carecem, que necessitam e que precisam da mesma salvação que você está buscando hoje, da mesma libertação que você buscou. Essas pessoas precisam, e elas precisam de você. Elas precisam das suas mãos orando por ela, da sua boca intercedendo por ela. É preciso que você ore pela vida dela. Por mais que pareça um absurdo, por mais que pareça difícil, eu tenho certeza que o Senhor, nós já provamos que Ele escuta nossas orações, que Ele nos ouve. Ele nos ouve quando nós oramos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer a Deus, que Deus possa abençoar a todos vocês, que Deus possa estender as suas mãos sobre a sua vida, e que você possa estar cheio da presença de Deus, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família. Eu quero que você estenda suas mãos e faça uma oração agora por alguém. Ore por alguém da tua casa. Imagine alguém que precisa tanto da sua oração. Imagine alguém que precisa tanto do seu clamor.